Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estou dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução de Atos. Vamos então agora ao capítulo 10. Agora chega a vez de Pedro, ele vai pregar começando no verso 34. Aliás, eu vou ler até o verso 43. Então, abrindo a boca, Pedro disse: deveras compreendo que Deus não usa de parcialidade, mas em cada nação étnica, quem quer que o tema e pratique a retidão moral é aceitável a ele. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a boa nova de paz por meio de Jesus Cristo, traço, ele é Senhor de todos, fecha traço. Essa palavra falada vocês conhecem, a qual foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, após o batismo que João pregou. Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, o qual circulou fazendo o bem e curando todos os que estavam sendo oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Sim, nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na região dos judeus como em Jerusalém, a quem também mataram, pendurando-o no madeiro. Ele, Deus, ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas previamente designadas por Deus, por nós, que comemos e bebemos com ele depois dele ressuscitar dentre os mortos. E ele nos mandou proclamar ao povo, isto é, testificar que ele é quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. A este todos os profetas dão testemunho, de que mediante seu nome, todo aquele que crê para dentro dele recebe perdão de pecados. Aí o Espírito Santo interrompe a palavra de Pedro. Mas vamos voltar e ver alguns detalhes aqui. Eu acho que já comentamos. Esse tal de abrir a boca era uma expressão idiomática hebraica sinalizando um pronunciamento formal ou importante. Agora, sinceramente, vamos ver aqui o verso 35 com um pouco de calma. Vou ler outra vez. Em cada nação étnica, quem quer que o tema e pratique a retidão moral é aceitável a ele. Essa declaração de Pedro não cabe muito bem na doutrina de salvação, a soteriologia, conforme ensinada em muitas escolas de igreja. Está aí. Deus lida com as pessoas onde estão, dentro do contexto que os cerca. É claro. Pois ele não poderia tratar as pessoas fora de sua realidade. Não seria justo julgar alguém por uma coisa que esse alguém nunca conheceu, nunca viveu. Não era isso. E Deus é justo. Eu que já trabalhei com índio, olha, o índio na selva, Deus vai julgar o índio no contexto que o índio viveu. Claro, é o jeito. Agora, o que Deus faz então para as pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Essa questão é meio complicada. Está aqui. E lá não me lembro bem, eu deveria ter visto, segundo Crônicas, acho que isso é capítulo 9, verso 16, uma coisa assim, não me lembro bem, diz que os olhos de Jeová percorrem a terra, procurando alguém cujo coração é íntegro com ele, para ajudá-lo. A terra, moço, a terra inteira, não é só judeu não, é a terra toda, Deus olhando para ver alguém. Então, aquilo que Deus disse a Abraão lá atrás, né?
ele ia abençoar todas as famílias da terra através do descendente de Abraão. Está aqui. Agora, verso 36, fala que os filhos de Israel. Pedro está se referindo aos descendentes de Jacó que viviam naquele momento. A geração que recebeu a revelação de Jesus Cristo. A palavra que ele enviou aos filhos, quer dizer, fatalmente os filhos presentes, vivos naquele momento, aquela geração. Agora, como Cornélio era temente a Deus e ele vinha orando e fazendo esmolas e tal, é porque ele estava por dentro do judaísmo. E fatalmente ele tinha acompanhado a trajetória de Jesus, que ele nunca ninguém antes tinha feito essas coisas. Então a fama correu por todos os lados. Alguém que levanta morto, que cura todo mundo. Não. Então fatalmente Cornélio estava por dentro, pelo menos grosso modo, do ministério de Jesus. Sabia quem era Jesus e coisa e tal, pelo menos por alto, né? Então, Pedro mais ou menos faz um voo raso por cima do assunto, meio desconexo. Diz que Jesus é Senhor de todos. Diz, essa palavra vocês conhecem, foi proclamada por toda a Judeia, então, começando na Galileia e tal. Após o batismo que João pregou, no momento que João foi colocado na prisão, o que obviamente acabou com o pregar e batizar dele, Jesus mudou da Judeia à Galileia. Então, ele ficou durante mais de um ano, antes de voltar à Judeia. Então, Pedro faz de conta que Cornélio teria seguido a carreira de Jesus com interesse. Agora, o verso 38 traz uma coisa que creio havemos de entender com calma. Deus ungiu, o Espírito Santo, o poder, circulou fazendo o bem. Atenção, curando todos os que estavam sendo oprimidos pelo diabo. Agora, vamos com calma. O diabo é Satanás. Tem muitos diabinhos, mas o diabo é Satanás. Agora, quis Pedro dizer que cada vez que Jesus viu um opresso, ele o curou? Ou quis dizer ele que cada pessoa que Jesus curou era opressa? Ou ambos? Eu digo que o episódio no tanque de Betesda, João 5, versos 2 a 13, parece eliminar a primeira opção, que cada vez que Jesus viu um opresso, curou. Não, porque lá havia um grande número de opressos. Jesus viu todo mundo, nada fez para ajudá-los. Só foi curar um e se mandou. Então, isso nos deixa com a conclusão clara de que é a segunda opção que funciona. Atenção, cada pessoa que Jesus curou era opressa pelo diabo, o que significa que Satanás participa em todas as doenças. Eu tenho até um artigo sobre essa questão. Patógenos, origem e solução. Você pode achar, acho que está no meu site pelo menos, você pode ver. Mas essa questão é estrategicamente importante para nós aqui saber como enfrentar as doenças. Se toda doença tem participação de Satanás, então na vitória de Cristo nós temos autoridade para fazer alguma diferença quanto a essas coisas. Nós temos autoridade sobre Satanás. Lucas capítulo 10, verso 18 e 19. Jesus deu autoridade. Então, essa questão merece estudo maior. Não é o assunto aqui, mas quem quiser eu digo, pode procurar esse artigo meu, Patógenos, Origem e Solução. E eu realmente gasto, sei lá, não me lembro mais, 8, 10 páginas, eu entro em algum detalhe sobre essa questão. Pois bem, agora, nós
Pedro diz que nós somos testemunhos, quer dizer, ele, entre os outros apóstolos, tinham visto tudo, acompanhado tudo. Agora, depois dos judeus pendurar no madeiro, quer dizer, foi por trabalho deles que foi assim, porque Pilatos não quis matar Jesus coisa alguma, mas os sacerdotes venceram ele. Deus ressuscitou o terceiro dia. Agora atenção para o verso 41. Quer dizer, Deus fez com que Jesus fosse visto depois de ressurreto, não por todo o povo. Nunca mais Jesus apareceu para o povão, mas por testemunhas previamente designadas por nós. Aí eles incluem. Então, exatamente, Pedro viu Jesus ressurreto e os outros apóstolos também. Agora vem cá. Que comemos e bebemos com ele. Isso aqui é o único lugar que eu saiba que tem registro de Jesus beber com eles. Na primeira noite lá no cenáculo, ele pediu coisa para comer e deram um pedaço de peixe e um pouco de favo de mel, que ele comeu na presença deles. Agora não fala lá de beber. Agora aqui sim, diz que ele tanto comeu como bebeu. Interessante isso, que eu fico aqui a indagar comigo o que um corpo glorificado vai fazer com alimento normal. Que nós aqui, nós temos que expelir o que não serve. E o que nós expelimos é sujo e coisa e tal, é desagradável. Fatalmente, isso aí não vai ter do céu. Então, o que aconteceu com o que Jesus comeu e bebeu com um corpo glorificado? Não sei, o texto não fala. Eu imagino que, de alguma forma, é eliminado sem ser necessário o uso de esgoto, enfim, etc., como nós somos obrigados a fazer. Só que está aqui. Quando ele diz no verso 43 que todos os profetas dão testemunho, acho que podemos presumir que todos os profetas deram testemunho ao Messias de alguma forma, uns mais, outros menos, tal, etc. Agora, de que mediante seu nome. Como assim? Nós sabemos que nome representa pessoa, então, mediante a pessoa de Jesus, isto é, aquilo que ele é, a sua identidade, sendo o Messias, sendo Jeová Filho. É pelo que Jesus é, aí representado pelo seu nome. Agora atenção. Todo aquele que crê para dentro dele recebe perdão de pecados. Pronto. Foi essa a informação crucial pela qual eles, quer dizer, Cornélio e os outros estavam esperando. Só queriam saber o que precisavam fazer para serem salvos. Então, no momento que Pedro disse crer para dentro de Jesus, eles o fizeram. Paf! E o Espírito Santo caiu sobre eles. Atenção, é crer para dentro, não é crer em. Nunca no Novo Testamento, no texto grego, tem crer em, é sempre crer para dentro, quer dizer, Jesus, o seu nome. Porque o que está em jogo é uma mudança de lugar. Você está do lado de fora de Cristo para mudar para o lado de dentro de Cristo. Então, isso aí é uma mudança de... Aí vai compromisso. Se você vai para dentro do soberano Criador dos céus e da terra, então quem vai mandar é Ele. Não? Compromisso. Coitado do Pedro. O Espírito Santo meramente tirou o jogo da mão dele. Quem estava mandando ali era o Espírito Santo. Então vamos ver os versos 44 a 48, terminando assim o capítulo 10. Enquanto Pedro ainda proferia essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Ora, os judeus convertidos que tinham acompanhado Pedro ficaram perplexos,
Porque o dom do Espírito Santo tinha sido derramado sobre os gentios também, pois os ouviam falando línguas e magnificando a Deus. Então Pedro reagiu. Quem poderia negar a água para não serem batizados estes que também receberam o Espírito Santo assim como nós? Daí ordenou que fossem batizados no nome do Senhor Jesus. Então pediram-lhe que ficasse com eles alguns dias. O Espírito Santo meramente interrompeu o discurso de... Mais tarde, lá em Jerusalém, que está no capítulo 11, ele tem que se justificar lá. Ele fala que ele estava meramente começando, estava só começando a ficar gostoso quando o Espírito Santo cortou. Porque ele tinha falado a coisa exata que o pessoal precisava saber. Tinha que crer para dentro de Jesus. Diz aqui que o Espírito Santo caiu, verso 44, sobre os que estavam ouvindo a mensagem. Eu digo, quem não estivesse realmente ouvindo, não iria crer e, portanto, nem receber e nem ser batizado, etc. E tal. Mas, aparentemente, Cornélio tinha preparado muito bem essa turma. Todo mundo estava, assim, estavam querendo saber, estavam preparados. Então, quando ouviram, parece que quase todos, se não todos, realmente creram para dentro de Jesus. Agora, os coitados dos judeus, que acho que foi uma meia dúzia, acho que está lá no capítulo 11, não me lembro, que acompanharam Pedro. Eles, coitados. Na verdade, o texto diz os da circuncisão, que eu traduzi como judeus, que tem o mesmo efeito. Eram convertidos, já eram de Jesus, mas ainda pensando como judeu, aí ficaram perplexos, coitados. Que o dom do Espírito Santo tinha derramado sobre os gentios também. Isso era uma coisa nunca vista. Como que ficaram sabendo? Pois o pessoal ficava falando línguas. A palavra língua aqui é a mesma palavra para idioma. Presumivelmente idiomas faladas em algum lugar do mundo. Não idioma conhecido por quem falava ou ouvia ali imediatamente. Mas aquilo meramente contrariou a cosmovisão dos judeus. Mudou de paradigma. O paradigma agora está sendo alterado. Aí Pedro fazer o quê, coitado? Eu posso negar água? Eu sou maior que o Espírito Santo? Aí mandou que todos os que creram fossem batizados. Eu aproveito o ensejo aqui para dizer uma coisa a respeito do batismo. O batismo com água no Novo Testamento seguia imediatamente a conversão. Nada de semanas ou meses de instrução e observação, nada disso, era imediato. Eu entendo que eles estavam formalmente cortando toda e qualquer conexão com Satanás e o mundo por ele controlado, e se colocando debaixo da proteção do Senhor Jesus. Ora, quanto mais cedo um novo convertido fizer isso, melhor será. De passagem, será que o centurião tinha uma piscina em casa? Provavelmente que não. Não teria água suficiente para dar banho em todas essas pessoas. Não sei, eu não estava lá, né? Mas pense um pouco. Bom, eu entendo que aqui temos o terceiro uso das chaves. Você se lembra que lá atrás o Senhor Jesus disse a Pedro, eu estou te dando as chaves do reino? Eu entendo exatamente que Pedro fez uso da chave no dia de Pentecostes para o povo judeu e os convertidos ao judaísmo. Aí, você se lembra, já comentamos aqui o problema de Filipe lá na Samaria. O pessoal se converteu, mas não recebeu o Espírito Santo.
Aí, então, foram Pedro e João e tal, e ao colocar em mão aí, então, que o pessoal recebeu o Espírito Santo. Qual é o problema? Porque os samaritanos eram cismáticos. E eu entendo que Deus estava resolvendo, consertando esse problema, essa mentalidade dos samaritanos, que tinha que entender que não era mais isso. Então, entendo que foi o segundo uso da chave. Pedro abriu a porta para os samaritanos, que era uma raça mesclada. E, por fim, aqui, a terceira vez, Deus usa Pedro para abrir a porta para os gentios. Foi Pedro, e ele tinha que vir, tal. Foi Pedro, não foi outra pessoa, não. Por que não foi? Não, porque foi a Pedro que Jesus deu a chave. Entendo dessa forma. Pronto. Até aí. Agora chegamos ao capítulo 11. Ou então podemos deixar para a próxima vez. Então, permitindo o nosso bom Deus, na próxima vez vamos com o capítulo 11, onde ele vai ter que se explicar lá em Jerusalém.